Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Para o seu estudo, ok? E é um tema que vale a pena você analisar. Bom, seguinte, outro tema que está aqui na sua tela, que a gente vai passar por diversos temas, com uma revisão express nessa reta final do seu estudo, é esse tema aqui, ó. Negócio jurídico, que é um fruto de fato jurídico, não é? E quando a gente fala de negócios jurídicos, né, dois temas são muito importantes, 166 e 171. Caem com bastante frequência na sua prova, que fala da invalidade absoluta ou nulidade absoluta e da invalidade relativa ou anulabilidade ou nulidade relativa. Modernamente, chamamos de anulabilidade. E aqui nós temos vícios, ok? Vícios, que são os vícios de consentimento e os vícios sociais, ok? Vícios de consentimento e vícios sociais. Deixa eu pegar aqui um tema. Olha aí. Vícios ou defeitos do negócio jurídico que se encontra aí na sua tela. Você pode ver que você tem o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, ok? Que são vícios da vontade. E vocês têm o vício social, os vícios sociais. Quais são eles? Simulação e fraude contra credores. Na simulação, existe um debate doutrinário se a simulação é ou não é um vício social. Há esse debate doutrinário. Acho pouco provável cair uma controvérsia na sua prova. Acho pouquíssimo provável cair uma controvérsia. Mas existe um debate, realmente, se a simulação é ou não é um vício social. Esse é um fato que tem que ser descrito para todos vocês. E aqui, quando a gente fala de vícios da vontade e vícios sociais, o único vício que acarreta a nulidade absoluta é a simulação. Todos os outros vícios, fraude contra credores, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, todos os outros vícios são frutos de anulabilidade. Repito, todos os outros vícios são frutos da anulabilidade e não da nulidade absoluta. E a gente vai lembrar que se o caso é de nulidade absoluta, se a tese é de nulidade absoluta, ela não se sujeita à prescrição, ela não se sujeita à decadência. Se o caso é de nulidade absoluta, ela não se sujeita à prescrição, ela não se sujeita à decadência, ou seja, a qualquer momento eu posso ingressar com uma ação declaratória de nulidade absoluta. Agora, já nos vícios que são de anulabilidade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores, todos esses que eu vou colocar aqui, um pontinho vermelho, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores, eu tenho que me ater aqui ao artigo 178. Isso mesmo, lá no artigo 178, você vai estudar, vai ali perceber que você tem um prazo de 4 anos para a propositura da ação anulatória. Cuidado, no caso de coação, esse prazo começa a ser contabilizado da cessação da coação. Para todos os outros, erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, por exemplo, na fraude contra credores a gente propõe que ação? A ação pauliana, tá lembrado? Ou revocatória, que é uma ação anulatória. Você vai propor da data da realização do negócio jurídico. Então, para o erro, dolo, coação, estado de perigo, né? Erro, dolo, estado de perigo, salva coação, né? Lesão e a fraude contra credores, você tem 4 anos da data da realização do negócio jurídico para propor uma ação anulatória. Já na coação, o prazo será da data da cessação da
coação. Agora, muito cuidado. Toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico, e olha, no seu material de apoio, eu fiz um resuminho do que é o erro, do que é o dolo, do que é o estado de perigo, e aqui a gente vai destacar um tema importante, tá? Agora, deixa eu te dizer, toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável e não trouxer o prazo da anulabilidade, você irá se valer do artigo 179. É isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Artigo 496. Abre aí enquanto eu bebo um pouquinho de água. (496) do Código Civil. Artigo 496 do Código Civil. Ele fala assim: é anulável a compra e venda entre ascendente e descendente se não houver o consentimento. Mas a lei fala, é anulável e não nos traz o prazo para que ocorra a anulabilidade. Toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável e não trouxermos o prazo para a anulabilidade, iremos nos valer do prazo de quê? De quanto tempo? 2 anos decadenciais. Ah, Cris, mas eu peguei meu código aqui e tem uma súmula, a súmula 494 do STF, que diz que o prazo é prescricional e vintenário. Você não aplica mais tal súmula, ok? Atentem-se. Um dos vícios de consentimento que a gente trabalha aqui e que gera bastante controvérsia, tá? E que gera bastante história para que venhamos a estudar e analisar é o estado de perigo versus a lesão. Então, quando a gente estuda aí o estado de perigo versus a lesão, a gente tem que estar atento, tem que ficar atenta para essa situação, que é uma situação em que você precisa, mais do que nunca, tá? Você precisa, mais do que nunca, estar atento a esse estudo. Tudo bem? E o que é? Tem uma diferença. Tem uma diferença, sim. E qual seria essa diferença, Cris? Olha só, quando a gente estuda o estado de perigo, a gente tem que ter a preocupação de analisar ali o dolo de aproveitamento. E o que é isso, o dolo de aproveitamento? É o grave dano conhecido pela outra parte. Trata-se aí do chamado grave dano conhecido pela outra parte. Isso é estado de perigo, o grave dano conhecido pela outra parte. Então, se a questão trouxe para você essa informação, já afasta a lesão. Isso é estado de perigo. Por quê? Porque tem a caracterização ali do chamado dolo de aproveitamento. Ok? Dolo de aproveitamento, que é o que, Cris? É esse grave dano conhecido pela outra parte. O dolo de aproveitamento é o grave dano conhecido pela outra parte. Então, mais do que nunca, você tem que ter atenção para esse assunto. Mais do que nunca, você tem que lembrar que no estado de perigo, para que eu marque estado de perigo, eu tenho que ver o grave dano conhecido pela outra parte, que é o dolo de aproveitamento. Tá? Na lesão, eu não tenho dolo de aproveitamento. Eu tenho lá os elementos subjetivos, necessidade e inexperiência, e eu tenho o elemento objetivo, que é o quê? A prestação desproporcional. E agora aqui vale a pena lembrarmos da diferença entre lesão versus onerosidade excessiva. E aqui nós vamos citar a teoria... Nossa, ficou horrível. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, que está aí na sua tela. A teoria da imprevisão. Ok? A teoria da imprevisão. Essa importante teoria que está lá no artigo 478 do Código Civil. Essa importante teoria que se encontra no artigo 478 do Código Civil. Lesão versus onerosidade excessiva. Lesão é uma causa concomitante,
congênere, o contrato ele já nasce, o contrato ele já surge desequilibrado. Ele já nasce, ele já surge desequilibrado. Isso é lesão. Agora, o que é onerosidade excessiva? Onerosidade excessiva é uma causa posterior. Lesão, uma causa concomitante, congênere, o contrato já nasce desequilibrado. Onerosidade excessiva é uma causa posterior. Ambas as causas geram o desequilíbrio do negócio jurídico, só que em momentos diversos. A lesão, o contrato já nasce desequilibrado. Na onerosidade excessiva, o contrato ele se torna desequilibrado. Na onerosidade excessiva, o contrato ele se torna desequilibrado. Ok? Então aqui você tem que ter essa máxima atenção. E aqui falar da teoria da imprevisão. E lembrar que a teoria da imprevisão difere da teoria da base objetiva do negócio jurídico, que está lá no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do CDC. Que está lá no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Ok? Fazendo a comparação entre a teoria da imprevisão, deixa eu ver aqui, ó, teoria da imprevisão versus a teoria da base objetiva do negócio jurídico, nós temos aqui, ó, as seguintes comparações. Olha, aqui vai se dar diante de um contrato de execução continuada ou diferida. Aqui, idem, a mesma coisa. O contrato de execução continuada é aquele que se dá todo mês, toda quinzena, todo dia, né? É um contrato de trato sucessivo, de execução cativa, enquanto o de execução diferida é aquele que se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. Ele se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. Esse é o contrato de execução diferida. Na teoria da imprevisão, se fala em fato extraordinário e imprevisível. Ok? Fato extraordinário e imprevisível. Já na base objetiva do negócio jurídico, que é o artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do CDC, e aqui o artigo 4, 7 e 8 do Código Civil, aqui França, aqui Alemanha, pessoal. Olha só, comparando os institutos, né? Aqui se fala em fato superveniente. O que é um fato superveniente? É um fato previsto, mas não esperado. A Covid não é um fato imprevisível, não é um fato extraordinário, um fato imprevisível. Já tivemos outras pandemias, não é verdade? É, já tivemos, só que a gente não espera. A gente não espera. O fato superveniente é um fato previsto, mas não esperado. Previsto, mas não esperado. Trata-se aí do chamado fato superveniente. E aí, já comparando o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil, aqui a gente tem essas comparações. E aqui a lei fala em que haja onerosidade excessiva e extrema vantagem. Já no Código de Defesa do Consumidor só se fala em onerosidade excessiva. Não se exige essa extrema vantagem. Até eu, como civilista e consumerista, nas minhas obras, e outros professores, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves, Flávio Tartucci também, mencionam, olha só, esse papo de extrema vantagem é um absurdo. Em regra, a desgraça de um gera a desgraça do outro. O fato de um estar em onerosidade excessiva não significa que o outro se encontra em extrema vantagem. Aqui se fala em resolução e aqui se fala em revisão.
Mas aqui a gente usa aquela tese, né, no Código Civil, que quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso pedir a resolução, o que me impede de pedir a revisão? Nada. Mas fazendo uma comparação entre as duas legislações e os dois temas, vale a pena você estudar esse tema. Ó, vale a pena você ler esse quadrinho também que eu juntei para vocês aí, tá? Olha que quadrinho importante e interessante sobre nulidade absoluta e nulidade relativa. Olha o cuidado que eu tive de preparar vários fluxogramas para você estudar, tá? Olha aí, comparando também, ó, fraude contra credores e fraude à execução, mais um quadrinho para vocês, né? Mais um quadrinho de condição, termo e encargo. A gente está numa revisão express, claro, mas a gente não pode, sabe, ficar muito tempo parado em cada assunto. A gente está correndo em vários assuntos mesmo, mas preocupado com vocês, juntei esse material de apoio, tá? Beleza? Show! A gente agora vai começar a trabalhar um tema que é um tema muito querido também. E a gente vai viajar mesmo, saímos da parte geral e chegamos agora, pousamos nos princípios contratuais. A gente vive uma fase de contratos muito grande na nossa vida, né? E a gente começa pelo artigo 421 do Código Civil, que fala sobre a função social. E esta função que é denominada como função social do contrato. Ok? Função social do contrato, que teve mudança, sim. A gente teve a mudança pela entrada da Lei da Liberdade Econômica. É isso mesmo. Antes era dito liberdade de contratar e agora é dito liberdade contratual. Antes era dito liberdade de contratar e agora dito liberdade contratual. E eu preciso que você, meu amigo e minha amiga, fiquem atentos comigo, tá? Atentos. Liberdade contratual e liberdade de contratar. Tá bem? Então, olha aqui. Quando a gente fala de função social do contrato, quando a gente destaca o tema função social do contrato, a gente está visando o equilíbrio contratual, a justiça contratual. E o contrato, ele ganha uma nova roupagem. O contrato, ele não pode ser analisado como uma bolha. Não. O contrato somente gera efeitos entre as partes. Não. O contrato, ele não pode ser analisado como uma bolha. Ele deve ser submetido a um controle de merecimento para ver se ele se encontra averiguado de acordo com a ordem social. Ele deve ser submetido a um controle de merecimento para ver se ele se encontra averiguado de acordo com a ordem social. Então, o contrato, segundo essa nova roupagem, ele produz duas eficácias. A eficácia interna e a eficácia externa. Ou também, como professor e grande civilista, professor Gustavo Tepedino, diz a eficácia endógena interna ou a eficácia exógena externa. Uma dessas duas eficácias aí, tá? Então, o contrato produz uma eficácia interna, ou seja, deve haver justiça contratual entre as partes, equilíbrio entre as partes, mas produz também uma eficácia externa, ou denominada como exógena. Essa eficácia externa, ou denominada como exógena, ok? Aqui nós temos que ter a devida atenção. E sabe por quê? Porque hoje o contrato, a ideia da função social é trabalhar como se fosse uma via de mão dupla. O que significa isso? Que A e B não podem, por exemplo, quando realizarem um contrato, descumprirem regras ali, ter o desequilíbrio, porque o contrato não vai ser dotado de uma função social interna. Mas esse A e B também não podem ferir o interesse de C, ou de D, ou de E, ou de F, ou de G, ou de H, e por aí vai. E nem esse C, ou D, ou G, H, podem ferir o interesse entre A e B. Por isso que a função social, ela trabalha como se fosse uma via de mão dupla. Aqueles que realizaram o contrato não podem ferir o interesse de terceiros, e nem esses terceiros podem ferir o interesse daqueles que realizaram o contrato. E aqui vale a pena você dar uma olhada no artigo 608 do Código Civil, a figura do terceiro aliciador.
A figura do terceiro aliciador. Muita atenção para essa regrinha. O terceiro aliciador, gente. Esse é um tema importante, esse é um tema caloroso. A figura do terceiro aliciador, tá? É aquele que ingressa no contrato para trazer prejudicialidades e não benefícios contratuais. Perfeito? Então aqui eu preciso que vocês fiquem atentos, eu preciso que vocês fiquem atentas para essa regra, tá? Sobre a função social do contrato. Mas algumas situações podem estar conectadas, atreladas a essas situações. Quais, Cris? Por exemplo, pode ser que seja perguntado sobre o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Esse princípio, ele sustenta que o contrato só gera efeitos entre as partes. Aí você, para, Cris. Você acabou de dizer que o contrato gera efeitos para as partes, mas também para terceiros. Então, esse princípio aqui, da relatividade dos efeitos do contrato, ele é mitigado. E ele é mitigado por quem? Ele é mitigado pela função social do contrato. Outro princípio que tem que ser estudado com a função social do contrato é a pacta sunt servanda, a força obrigatória do contrato. Isso mesmo. A força obrigatória do contrato, ela é vigente? Sim, ela é vigente. A força obrigatória do contrato, ela é vigente. Só que eu não posso escravizar a parte a cumprir um contrato se esse contrato ele não é dotado de equilíbrio. Eu não posso forçar a parte a cumprir um contrato se esse contrato ele não é dotado de equilíbrio. Eu não posso escravizar. Chibata, vai cumprir o contrato sim. Não posso fazer isso se esse contrato ele não é dotado de função social. Então, por mais que a pacta sunt servanda ela seja vigente, se a função social não estiver presente, a pacta sunt servanda poderá ser mitigada, abrandada. E por quem? Pela função social. E nós temos o princípio da autonomia das partes, artigo 425 do Código Civil. O contrato, ele pode ser realizado de forma típica, claro, tem tipicidade no código, pode ser realizado de forma típica, sim, mas desde que respeitada a função social e a boa-fé objetiva. Princípio da interpretação mais favorável ao aderente, 423, né? Pensem o seguinte, esse artigo, ele difere do 47 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. E por quê? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor eu tenho um princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. E lá se aplica a qualquer natureza do contrato, seja um contrato de adesão, seja um contrato paritário, a interpretação sempre se dará de forma mais favorável ao elo mais fraco na relação de consumo, o vulnerável, o consumidor. Aqui no Código Civil, a interpretação só será favorável ao que aderiu num contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. É aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Esse é o tido contrato de adesão. Se ligou nessa jogada aí? Importante isso para vocês. Cláusula de renúncia antecipada, 424. Toda vez que na lei tiver uma regra, um direito da parte ali, né? E houver um contrato de adesão que afaste esse direito, por exemplo, a evicção. É a perda do bem por força de sentença ou apreensão administrativa. Existem ali alguns contratos que o quê? Que fazem o quê? Alguns contratos que dizem o seguinte, nós não nos responsabilizamos para evicção. Espera aí, isso é um direito estabelecido pela lei, para a parte em lei. Se você trabalha num contrato à exclusão dessa responsabilidade, essa cláusula ela é nula de pleno direito. E isso que estabelece o 424. Proibição da pacta corvina, muito importante para o direito das sucessões. Né? A vedação de contrato que envolva herança de pessoa viva. Se houver um contrato que envolva herança de pessoa viva, esse contrato será nulo de pleno direito. Tá? E aí vem a boa-fé. Outro princípio importantíssimo, pautado na confiança e na lealdade. O TROI, do direito alemão,
e a confiança, que é o Glauben, do direito alemão. Então, toda vez que você estiver falando de boa-fé objetiva, você tem que se lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada em todas as fases do contrato. É o que pressupõe os enunciados 25 e 170 das jornadas de direito civil. 25 da primeira, o 170 da terceira. Em todas as fases contratuais, eu devo observar a boa-fé objetiva. Ah, mas Cris, o Código Civil fala que será na fase de execução e na fase de conclusão do contrato. O Código Civil é pobre juridicamente no artigo 422. Então, eu devo interpretar o negócio jurídico sempre de acordo com a boa-fé. E eu tenho 3 funções no Código Civil sobre a boa-fé: a função interpretativa, a função controladora e a função integrativa. 113, 187 e 422. 113, 187 e 422. 3 funções: função interpretativa, controladora e integrativa. A função tríplice da boa-fé objetiva. E nós temos as figuras que nós denominamos como parcelares. Figuras parcelares. Nós temos venire, está escrito de forma errada aí, é venire. Temos o venire contra facto proprium, suppressio, tucoque, surrécio, Dutch to mitigate the loss e o adimplemento substancial ou substancial performance. O que é a venire contra facto proprium? A proibição da realização de um comportamento contraditório. É a vedação de um comportamento contraditório. Está lá no enunciado 362 da 4ª jornada do CJF. O que é venire contra facto próprio? É a vedação, é a proibição da realização ali de um comportamento contraditório. É a vedação de um comportamento contraditório. O que é suprécio? Suprécio é supressão. O que é surrécio? É a ampliação. Então, suprécio e o surrécio são verso e reverso da mesma moeda. Supressão, suprécio, que é a redução do conteúdo obrigacional, em razão de uma inércia prolongada. Isso é suprécio. E o que é surrécio? A ampliação do conteúdo obrigacional em razão da inércia da outra parte. Um artigo muito exemplificativo de suprécio e surrécio é o 330 do Código Civil. 330 do Código Civil. Tucoque. Uma alusão que Júlio César fez a seu filho Bruto. Tucoque, filimi, até tu, meu filho. Um exemplo de tucoque clássico é o artigo 476 do Código Civil. É a exceção do contrato não cumprido. Tucoque significa aquela regra de ouro. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a sua pessoa, né? Então, é a regra de ouro. Se eu não cumprir com a minha parte, não cabe eu exigir o implemento da sua, porque caso eu exija o implemento da sua, você vai poder alegar a exceção do contrato não cumprido. Dutch to mitigate the loss, enunciado 169 da 3ª jornada do Conselho de Justiça Federal. 169. O que é Dutch to mitigate the loss? Tem um recurso especial, RESP 758-518 Paraná, que é um clássico recurso. É a obrigação do réu, da parte credora, né? É a obrigação da parte credora mitigar o seu próprio prejuízo. O credor, ele deve mitigar o seu próprio prejuízo. Nesse recurso especial, dá uma olhadinha no 758-518. Um exemplo que dentro do direito processual civil tem sido muito utilizado é o caso das astrentes. Vamos lá, há uma tutela de urgência, o juiz defere a tutela de urgência e aplica multa diária caso o réu não cumpra. O réu não cumpre, fica aquela bola de neve de astrentes, né? Toma. Daqui a pouco o réu fala assim, mas as astrentes são exorbitantes. Você tinha o dever de mitigar o seu próprio prejuízo e você não mitigou o seu próprio prejuízo.
Então, em razão de você não ter mitigado o seu próprio prejuízo, credor, em razão da sua desídia, do seu desleixo, haverá penalidade. Então, o credor, ele tem o dever de mitigar o seu próprio prejuízo. E o adimplemento substancial, enunciado 361. Se a parte cumpriu substancialmente com a sua obrigação, não cabe à parte contrária pedir a resolução do contrato. Ok? Não cabe à parte contrária pedir a resolução do contrato. Deixo um rico material de apoio para vocês aí sobre a teoria geral dos contratos, valendo a pena vocês analisarem. Vamos pular aqui um tema? Vamos embora? Então aqui, ó, responsabilidade civil. Então a gente pode ter uma conduta lícita ou ilícita como um dos pressupostos. Nós temos a culpa, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. O Código Civil abraçou a responsabilidade civil subjetiva como regra. Não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção, e não é uma exceção. O que existe, tá, é um alargamento das hipóteses da responsabilidade civil de natureza objetiva, ok? Nós temos o nexo causal, que é o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso, e o dano, que pode ser o quê? Um dano material, né? Que aqui, danos emergentes e lucros cessantes. O dano moral, violação de 2 direitos da personalidade. O dano estético, né? Aí aqui eu chamo a atenção da súmula 387 do STJ. Ok? Nós temos a perda de uma chance. Ok? Perda de uma chance. Caso clássico, né? De perda de uma chance é o caso do show do milhão. E nós temos a perda do tempo vital, que é o chamado desvio produtivo. Ou seja, por exemplo, pode cair uma questão de dano moral coletivo em caso de atraso na fila de banco. Pode cair. E isso é perda do tempo vital, esse desvio produtivo. É a violação do tempo do consumidor. Agora vale a pena você ter atenção para algumas súmulas. Vou colocar aqui em cima. Súmulas do STJ sobre dano moral. 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403, aqui 595, 642 e 647. Essas duas últimas aqui são muito importantes para você fazer a leitura. 642 e 647. E destacando que algumas dessas súmulas são de dano moral in re ipsa, súmula 370, súmula 388, súmula 403, súmula 595. São aquelas hipóteses de dano moral presumido. Inclusive, recentemente, o STJ falou sobre dano moral presumido. Ó, só rapidamente aqui, ó, fazer uma pesquisa aqui, ó, dano moral, foi notícia agora do STJ, moral presumido, STJ. Ó, o dano moral saiu no dia 11 de setembro. 11 de setembro. Quais são os casos de dano moral in re ipsa? Ó, dano moral pela contaminação de alimento com corpo estranho, né? Uso indevido da marca, dispensa prova de dano material e moral, indenização por violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, recusa de plano de saúde a autorizar tratamento médico emergencial, agressão à criança não exige prova de dano moral, comercialização de dados pessoais em banco de dados, olha a LGPD, né, gente? Dano moral em re ipsa, tá? Então, notícia de 11 de setembro do STJ. Gente, sei que direito civil é gigantesco, mas aqui revisamos diversos assuntos extremamente relevantes para o seu certame do MP. E eu fico muito feliz de você estar aqui comigo, agradeço muito a sua participação aqui comigo, tá? E não esqueça de me seguir pelo meu Instagram,